Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, meu amigo Leonardo? Surpresa! Poxa! Ainda bem que eu não estava fazendo nada demais aqui, hein, cara? Bem, quero dar boa tarde aqui, primeiro ao meu amigo Leonardo, o famoso chefe e dono da bagaça. Quero também dar boa tarde para todos os nossos inscritos do canal, para os amigos, para você que estava passeando aí na internet e de repente cruzou aí com algo ao vivo e entrou aqui, fica com a gente, tá bom? Deixar claro para as pessoas que hoje a gente vai tratar um tema bem interessante aqui, muito importante, porque nós sabemos que o desconhecimento gera os maiores tipos de confusão que você possa imaginar. Se a pessoa já tem tendência a acreditar em coisa errada, se ela não sabe das coisas, pior ainda, tá? Então, não sei se vocês sabem, mas esse rapazinho aqui do lado já tem uma obra aí consolidada. Inclusive, ele tem um livro que exatamente condiz com o tema da live de hoje, que a gente conheceu um pouco, não só do Islã, mas também do seu maior representante, tá? Nós não estamos aqui para idolatrar ninguém, mas é fato. Mohammed, ou Maomé, conforme a gente conhece aqui no Brasil, na tradução, Mohammed é Maomé, Maomé é Mohammed, Islã é Maomé, Maomé é Islã, é uma pessoa, são coisas simbióticas. E aí, se eu tiver errado, o Léo vai me corrigir, vai me dar uns tapas na orelha. Como ele disse, confusão na internet chama atenção. Mas é assim, ele tem um livro muito importante que busca esclarecer algumas coisas e algumas questões sobre a história de Mohammed, sobre o Islã. Então, hoje a gente vai discorrer um pouquinho para entender um pouco da biografia do profeta Maomé. Léo, eu vou preferir falar Maomé, que eu estou mais acostumado, tá? Tudo bem? Então, nós vamos hoje discorrer aí sobre a vida do profeta Maomé, sobre alguns aspectos biográficos, aspectos religiosos, aspectos espirituais, né? E também vamos falar um pouquinho sobre os problemas como o Oriente é visto pelo Ocidente. Ou seja, será que as coisas que você pensa sobre o Oriente é a realidade? Será que existe lastro acadêmico, científico, histórico, para respaldar as coisas que você pensa sobre o Oriente? Ou seja, é isso que a gente pretende fazer aqui hoje. Então, Léo, eu vou passar já a bola para você, mas eu gostaria que você nos contasse um pouco. É claro, você pode também mostrar o seu livro aí, falar sobre o seu livro, fica à vontade para fazer da melhor forma que você achar e quiser, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a história do Islã, tá certo? E automaticamente que você já entre e nos fale um pouco sobre o fundador do Islã, porque o Islã tem um fundador. A gente sabe que, claro, você disse, o Islã existe antes de Maomé, você disse isso pra gente, você já nos ensinou isso aqui. Mas a gente sabe, nós somos seres humanos, a gente gosta de datar as coisas, de explicar as coisas. Então, se você puder falar um pouco sobre a história do Islã e depois já entrar um pouquinho na história do profeta Maomé, a gente ficaria muito agradecido, tá bom? Perfeito. Boa noite a todos. Quer dizer, boa tarde, né? Que está escurecendo mais cedo. Salam, paz de Deus a todos. Você falou que eu sou chefe aqui, mas... pelo menos a gente de alguma coisa a gente tem que ser chefe, né? Sócio, né? Com certeza. Ela vai perguntar para mim, você é chefe do quê? Eu falo, sou chefe de um canal do YouTube. Quer dizer, 50-50, né? Como a gente costuma brincar aqui. Tá certo, meu irmão. Mas se você comprar 1% aí, ó, das ações, aí você já é majoritário. Pô! Depois você me fala aí, que eu gosto. Ações, já pensou? Ter ações? Pô, eu gosto de ser sócio majoritário. Opa, aí sim. Aí você tem voto no conselho. Maravilha. Então, gente, ó, esse livro aqui que o irmão Cleiton mencionou, tá? Muhammad segundo o Alcorão. Tá? Vocês podem ver que o rosto dele aqui não está representado, né? Aqui tem uma aura, né? Normalmente as imagens, as representações antigas, eles colocam um tipo de áurea, né? Aura nos personagens que eles consideram sagrados, né? Mas a representação do profeta Muhammad
não é adequado fazer uma representação com o rosto dele. Tá? Apesar que tem arte medieval, quer dizer, ali, depois da morte dele, alguns artistas tentaram estilizar o rosto dele, como um árabe da época. Ô, Léo, mas Mas isso é sacrilégio? O que é isso? Por que não pode representar? Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, elas vão se perguntar, por que não pode representar o rosto dele? eu acredito que os sábios do Islã, eles tenham aconselhado a não fazer isso para evitar a idolatria. Ah, Porque tá. no muçulmano, a imagem, por exemplo, a adoração de imagens é a mesma coisa que você adorar Satã. Você tem uma imagem ali, uma pedra, você não está adorando a Deus, então você está adorando o mal. Né? Então, se tivesse uma imagem do profeta Muhammad, mesmo que nenhum artista posterior tenha convivido com ele pessoalmente, né? Talvez uma imagem tivesse se popularizado, tipo a imagem de Jesus. Poderia estar aqui com a imagem de Muhammad aqui, ó, né? E isso aí causaria um tipo de idolatria, né? Ao profeta Muhammad. Então, em termos históricos, esse livro aqui, né? Como vocês podem ver, está disponível na Amazon em formato Kindle ou em formato físico, você pode pedir também. É Muhammad segundo o Alcorão, tá? Segundo o Alcorão. Ou seja, eu não foquei esse estudo no sunismo, porque eu acredito que o sunismo, quer dizer, eu não acredito, isso aí é ponto comum entre os historiadores. Ele é baseado em um conjunto de escritos, que é a Sunna, que surgiu 200 anos depois do profeta Muhammad. Ou seja, não dá para a gente confiar muito como fonte histórica. A única fonte histórica da época dele que nós temos adivinha? O Corão? O Alcorão. O Alcorão é a única fonte escrita da época do profeta Muhammad. Que interessante. Aqui restou ainda conservada, né? Então, peraí. Deixa eu entender uma coisa. Então, quando a gente fala da história de Muhammad, por exemplo, a gente sabe, então, que o que tem dele de escrito é o Alcorão. Não tem nenhuma outra fonte escrita relatando a história dele, é isso? Tem esses relatos, né? A Sunna, Certo. o Alcorão da época dele, os manuscritos mais antigos que tem, são no Alcorão. Então, por isso que nesse livro eu coloquei Muhammad segundo o Alcorão. Porque se você vai pesquisar, por exemplo, na Sunna, você vai ver muita coisa assim meio estranha. Você fala, caramba, o profeta de Deus fazendo umas coisas assim muito esquisitas, né? Algumas até bizarras. Por exemplo, muitos muçulmanos hoje acreditam que não pode ter cachorro em casa. Né? Por quê? Porque eles falam que o profeta disse isso. Mas você vai procurar no Alcorão, não tem. No entanto, você vê na Sunna. São esses registros aí que eu classifico como um conjunto de boatos que foram documentados 200 anos depois dele. Tá? Então você vai achar muitos absurdos ali sobre o profeta Muhammad na Sunna. Tá? Questão que você mencionou sobre se Muhammad fundou o Islã. Segundo o Alcorão, não. Ele não foi o fundador do Islã. Talvez a palavra Islã tenha se popularizado após o seu ministério aqui na Terra, né? No entanto, o próprio Alcorão fala que a religião islâmica é a mesma de todos os profetas. O conceito, né? Talvez na época do profeta, quer dizer, certamente, né, na época do profeta Abraão, Noé, Jesus, etc., não se chamava Islã. Mas o conceito é o mesmo, porque a palavra Islã significa submissão a Deus, Deus único. Então, conceitualmente, o Islã sempre existiu. A partir do momento que Deus criou qualquer criatura capaz de adorá-lo, já foi prescrito o Islã. Tá? Inclusive, antes da criação do homem, as criaturas celestes já havia sido determinado o Islã para elas serem submissas à vontade de Deus. Né? E é isso. Você tem alguma... Sobre essa primeira parte, é isso. Tem bastante... Tranquilo.
você conseguiria falar um pouquinho para a gente sobre a questão, assim, a gente sabe, apesar do Islã, né, ser anterior à questão da fundação, aí, como eu tenho dito, por Muhammad, se você quiser falar um pouco do Islã, dessa questão do surgimento, os conflitos ali né, na Arábia, etc. Se você pudesse falar um pouquinho dos dados biográficos dele, quem que é ele, quem é essa pessoa, né? De que forma ele chega e se torna esse profeta, como que ele é chamado? Se você puder falar um pouco sobre isso, seria interessante. Então, essa pesquisa que eu fiz aqui, que resultou nesse livro, Muhammad segundo o Alcorão, nos dá uma caracterização bem simples do profeta. Porque o foco não é a personalidade dele, o foco do Islã não é ninguém além de Deus. Então, o Alcorão, ele descreve Muhammad em poucas passagens, né? São em 5 passagens que eu vi, nominalmente. Então, Muhammad é mencionado pelo seu nome em apenas 5 passagens. 4 delas ele é chamado Muhammad, significa louvável, alguém louvável, né? Em uma delas, Ahmed, também tem a mesma raiz da palavra, seria, então, uma variação do nome dele. Então, ele é mencionado só essas 5 vezes. E enquanto que, por exemplo, Jesus, Maria, Abraão, Moisés, são mencionados diversas vezes. Noé. E sempre que Muhammad ele é mencionado no Alcorão, é dito assim, você é um mensageiro. O que é mais importante, o mensageiro ou a mensagem que ele traz? Mensagem, né? Com certeza a mensagem, com certeza. Isso não tira totalmente a importância dele, mas tira o foco. O foco é na mensagem de Deus, que ele deu a todos os profetas, que é o monoteísmo. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Então, quem escreveu o Corão? Foi o Maomé? Excelente pergunta. Aqui eu entro numa questão que as pessoas costumam afirmar, assim, a maioria dos muçulmanos, principalmente sunitas, xiitas, eles costumam afirmar que Muhammad era iletrado. Eles evitam falar analfabeto, porque analfabeto é meio ofensivo, né? Pejorativo. Só que eles falam, ele era iletrado. Só que, pelo que eu vi no Alcorão, a palavra, acho que se eu não me engano, é ummi, com 2 M, né? Ummi. Não significa analfabeto, significa alguém que não recebeu a escritura. Tá. Ou seja, um gentil. Ele era de um povo que não havia recebido escritura anteriormente. Por exemplo, quem eram os gentios naquela região ali? Eram todos aqueles que não eram judeus ou cristãos. Eram os gentios, não tinham recebido uma escritura divina. Tá? E aí que nasce a diferença que o Islã, né, que o Alcorão, ele destaca a diferença entre profeta e mensageiro. Um profeta recebeu uma escritura de Deus. Um mensageiro, não necessariamente, né? Todo profeta é um mensageiro, mas nem todo mensageiro é um profeta, porque nem todo mensageiro recebeu uma escritura de Deus. Então, o profeta Muhammad era um profeta, né? Desculpa a redundância, e ao mesmo tempo um mensageiro, porque ele recebeu o Alcorão. Tá? E assim, você perguntou quem escreveu o Alcorão. Eu acredito que foi ele mesmo. Mas se você perguntar para a maioria dos muçulmanos, eles falam, não foi Muhammad. Mas eu acredito que tenha sido ele e também aqueles que ele recitou, as escribas que estavam com ele. Eu acredito que ele não tenha sido analfabeto também pelo fato dele ser um comerciante, né? E os comerciantes da época, eles trabalhavam muito com os números, com documentos, né, registros. E, se eu não me engano, na época havia muitos números e letras, quer dizer, muitas letras faziam o papel de número. Então, eu acredito que as evidências do Alcorão
nos dizem o contrário, que ele era um cara alfabetizado. Mas é uma questão interessante envolvida aqui é que eles falam assim, o fato dele ser possivelmente analfabeto aumenta o milagre do Alcorão. Porque como um analfabeto teria a capacidade de fazer um livro tão eloquente, com tanta beleza, com tanto conteúdo, que até hoje não foi igualado pelos linguistas árabes, né? Aí, se a gente disser que ele é analfabeto, isso vai aumentar o milagre. Mas eu acredito que as coisas não devam ser entendidas dessa forma. Ô, Léo, mas você acha que, vamos supor que ele ditou para alguém escrever, tá? Um exemplo. Você acha que isso tiraria o valor? Para mim, por exemplo, não tiraria valor nenhum se ele escreveu ou não. Até porque na Bíblia, Léo, há alguns casos de livros que foram ditados, porque a pessoa ou estava com problema de visão, por exemplo, Paulo teve um problema de visão, então ele ditava para as pessoas escreverem suas cartas. Então, eu não acredito. É claro que, com certeza, a questão miraculosa que você está abordando, o esplendor disso, com certeza, é muito maior, né? Mas eu assim, olhando de fora, como um mero analista religioso, eu penso que isso aí também não tiraria nenhum demérito, tá? Se ele não fosse alfabetizado e se ele também tivesse ditado para alguém. Porém, você jogou um argumento aqui muito importante. Ele era um comerciante próspero, né? Então, provavelmente tinha contato com números, né? Com letras, contratos, papéis, até porque as sociedades dessa época já eram sociedades com escrita, né? E o que você tem a dizer assim, Léo? Um pouco da biografia dele, ele era pobre, de onde que ele, qual é a origem dele, né? O que você pode dizer sobre isso para a gente? Vou puxar algumas coisas da memória aqui, tá? Quando ele recebeu a mensagem do Islã, o próprio Alcorão, ele relata algumas partes assim das pessoas questionando. Por que Deus não enviou essa mensagem sobre alguém, como é que fala? Alguém venerável, alguém de renome, né? Alguém de destaque, alguém com status elevado, né? Ou seja, as pessoas não o viam como uma pessoa de destaque. É o que o Alcorão fala. Por que não foi enviado esse Alcorão sobre uma pessoa de destaque entre nós? Ou seja, ele era um cara que tudo leva a crer. Ele não era uma pessoa de grande destaque na sociedade, era uma pessoa simples. Isso nos faz refletir. Porque se Deus favorecesse um nobre, as pessoas iriam atrás desse nobre por interesse, não por causa da mensagem. Então, a gente fala que ele era rico, que ele era bonito, forte, tudo mais, que ele era uma pessoa eloquente, né, um cara pomposo que falava bonito. Eu acredito que não seja o caso. Eu acredito até que um outro exemplo, né? Moisés. Moisés era um cara que tinha um problema na língua, né? Ele era gago, se não me engano. E como é que Deus escolhe uma pessoa assim que não tem eloquência para transmitir sua mensagem? Porque ele queria que o conteúdo, é a minha interpretação, ele queria que o conteúdo falasse mais alto no coração das pessoas do que alguém pomposo, bonito, rico, bem vestido, né? Então, acho que o status social dele, de acordo com o Alcorão, contraria os ditos da Sunna. Porque se você for ler a Sunna vai falar que ele era lindo, maravilhoso, né? Tinha barbas lindas, tinha um rosto lindo, resplandecente. Só que o Alcorão fala que ele não era um cara de destaque, né? Infelizmente a gente não tem muito tempo aqui, mas se alguém quiser depois pedir o rascunho em PDF, eu posso mandar. Aí teria acesso aqui aos trechos do Alcorão que confirmam o que eu estou tentando lembrar aqui de cabeça, tá? Ô, Léo, eu diria o seguinte para você. Se a gente for pensar em termos espirituais, né? Parece que os indivíduos a quem Deus incumbe dessas missões, eles têm esse mesmo perfil, tá?
Então, se você for ver Moisés, por exemplo, Moisés, ele tinha assim, a Bíblia fala em uma fala pesada, algumas pessoas interpretam como gagueira, né? Então, há o exemplo também do profeta Jeremias, que diz, olha, mas eu não sei falar, e aí Deus falou para ele, ó, tudo quanto eu colocar na tua boca vai dizer, eu te conheço antes do ventre da sua mãe. Então, parece que existem esses mistérios mesmo, com esses homens de grande destaque dentro das religiões, que eles, na verdade, eles não tinham muitas características, assim, de repente fala, pô, ele não era bonito, mas ele não era rico, mas é os mistérios de Deus. Se você me permitir, eu acho que a gente pode seguir essa dinâmica aqui. A Sabrina mandou uma pergunta que eu acho que cabe para o momento, tá? Que diz assim, Leonardo, você acredita que nos dias de hoje alguns muçulmanos idolatram Mohammed? Só que segura só um pouquinho aí. A minha irmã está acompanhando aí também, um beijo, Catiane. Ela disse assim, ó, sempre tive curiosidade sobre a vida de Mohammed e o início do islamismo. Então, eu gostaria que você comentasse sobre essa pergunta da Sabrina e depois tem uma do Sócrates, mas aí a gente vai desenrolando, porque eu tenho mais algumas coisas para jogar você contra o muro. Perfeito. Então, obrigado pela pergunta, Sabrina. Bem-vinda, Catiane, irmã do meu irmão. A irmã do meu irmão é a minha irmã. Né? Exatamente. Isso é matemática. Então, Sabrina, hoje, se tem muçulmanos que idolatram Muhammad, eu acredito que sim. Eu já, assim, não é uma coisa tão... É uma coisa, assim, tão explícita, como no caso que a gente vê ali muitas pessoas fazendo com profetas, por exemplo, com Jesus, pessoas ajoelham para Jesus, isso, no Islã é visto como idolatria, para Maria, para diversos personagens, né? Você fazer uma oração, por exemplo, para um santo, é um ato de idolatria. Você fazer no Islã, você fazer uma oração para Muhammad, também seria uma idolatria no Islã. Só que não é uma coisa muito explícita. Você não vai ver um muçulmano se ajoelhando para uma imagem de Muhammad, ou rezando para Muhammad. Muhammad, que estás no céu, né? Não tem isso. Só que você vai ver sinais, assim, mais sutis. Você vai em muitas mesquitas, você vai ver as pessoas falando muito de Muhammad. Muhammad para lá, Muhammad para cá, Muhammad para todo lado. Aí você fica pensando assim, pô, cadê? O pessoal não está falando de Deus, né? Só fala de Muhammad. Ou seja, eu acredito que seja um sinal de que no coração dessas pessoas tem idolatria para Muhammad. Assim como para Ali, Abu Bakr e os Sahabas, né, que seriam os companheiros do profeta, ali na época da saída dele de Meca, né? A Hégira, seriam os Sahabas. Então você vê eles falando na mesquita direto. Ó. O Sahaba tal era fogo, era tipo um herói. Muhammad era um super cara, um herói, era o máximo, era perfeito. Né? Então isso aí para mim é idolatria. Então acho que tem sim, muita idolatria, só que é uma coisa mais velada do que aquilo que a gente observa no cristianismo, né? Muito no catolicismo, mais ainda, né? Que é uma parte do cristianismo. E até no judaísmo, acho que no judaísmo também tem muito disso com os sábios deles lá, os rabinos, que muitos atribuem até certa infalibilidade, eles são infalíveis, né? Segundo muitos judeus. E é isso. Léo, só para continuar nessa esteira aí que eu tô achando dinâmico, o Sócrates falou o seguinte, se é verdade, né, que quando Maomé, no primeiro momento, que ele se apresenta, que ele revela, né, a missão que lhe foi incumbida, eu tô querendo dizer, acho que ele disse isso aqui, se você sabe, se há relatos que ele foi ridicularizado, coisa do tipo, né, não foi aceito. Obrigado pela pergunta, Sócrates. Vamos lá. Eu achei aqui uns episódios, alguns versículos do Alcorão. Ó. Não, na verdade, um que é bem explícito aqui. Ó. Não, dois, na verdade. Aqui é o Alcorão, capítulo 25, versículo 41.
E quando te olham, escarnecem de você, dizendo: é este que Deus enviou por mensageiro? Então os caras olhavam para ele assim, ó. É este aí que Deus enviou por mensageiro? Escarnecendo. Ou seja, ele devia ser um cara assim muito simples, né? Uma pessoa assim que você olha na rua, aquela expressão, você não dá nada para a pessoa, né? Ou seja, Deus escolhe quem ele quer. Aí aqui em 43:31, ó, e disseram mais. Na verdade, eles se questionando, né, os incrédulos. Na verdade, por que não foi revelado este Alcorão a um homem célebre de uma das duas cidades, né? Então aqueles falam, pô, esse cara aí que Deus foi escolher. Então é isso que ele tinha perguntado, né, o Sócrates. Exatamente. Se escarneceram dele, se brincaram, entendeu? Não aceitaram. Eu acho que você respondeu. Sim. Ô, Léo, agora vem cá. Agora vem cá. É o seguinte, como é que é isso? Ele recebe a mensagem em Meca, ou ele vai para Meca depois? Como é que é esse caminho dele até a instituição do Islã que nós conhecemos? Olha, eu insisto em dizer, Léo, que apesar de você falar que o Islã existia antes, mas é importante dizer que a partir do ano 632, né, que nós temos, é no século VII que nós temos, na verdade, essa sistematização do Islã enquanto religião, tá? E também é a partir daí que o fenômeno do Islã se espalha, primeiro pelo Oriente, né? Oriente Médio, ou o famoso Oriente Próximo, e depois vai ganhar a Europa e outras partes, a África, né? Partes da Ásia na chamada expansão islâmica. Então, se você pudesse falar um pouco para a gente das curiosidades desse momento, como é que isso se dá, ou seja, como é que uma coisa vai do ponto A para o ponto B em relação de quando ele recebe, ele tem um encontro com o anjo Gabriel, e depois ele anuncia, e aí o Islã acaba ganhando o mundo. Ó, só responder aqui o Luiz Neves, ele falou assim, ó, Salam, vocês são muçulmanos? Salam, Luiz, eu sou muçulmano e o Cleiton aqui, ele é cristão, tá? Nós fizemos o Salam Podcast para ter esse debate aqui, né, civilizado entre dois pontos de vista. Tá bom? Então, voltando à questão da fundação do Islã, que eu acho que a sua irmã perguntou também, né? Tem curiosidade sobre o profeta Muhammad e sobre o início do Islã. Você falar em termos históricos, assim, faz sentido. Porém, em termos teológicos, islâmicos, não está de acordo com o Corão. Porque, de acordo com o Corão, eu vejo o profeta Muhammad como não como fundador do Islã, ele é um reformador. Então, assim, ele veio lá da cidade de Meca, estava muita idolatria, muita idolatria. E ele recebeu essa mensagem num momento de que havia muitos ídolos lá na Caaba, era um sincretismo religioso, uma confusão, na verdade, né? Então, ele não trouxe uma coisa nova. O Corão fala que ele veio com a mesma mensagem dos profetas antigos. Acho que é aqui, separei um trechinho aqui, ó 21, 25. E não enviamos antes de ti mensageiro algum, sem que lhe revelássemos que não existe Deus senão eu. Então adorai-me. Ou seja, aqui está falando que ele veio com a mesma mensagem dos profetas anteriores. Isso é o Islã. O significado da palavra Islã, né? Submeter-se somente a Deus. Então ele não é um inovador, né? O Corão fala que ele não é um inovador. Acho que aqui, deixa eu ver se eu acho certinho aqui, 367. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui já é outra questão, mas tem a ver com isso. 367. Abraão não era nem judeu, nem cristão. Ele não era, ele é antes dos judeus, né? Mas monoteísta sincero. Muslim, que significa submisso. É muçulmano, né? A tradução de muçulmano é submisso. Então, o Corão fala que até Abraão era
muçulmano, né? Muslim. Cadê aqui, ó? E não era dos idólatras. Aí tem o... tem o 65 que eu pulei aqui. Aos seguidores do livro, por que argumentais sobre Abraão, enquanto a Torá e o Evangelho não foram descidos senão depois dele? Ou seja, não existia nem Torá, nem Evangelho, nem Alcorão. E ele era servo de Deus. Então, acho que esse trechinho aqui, ele resume bem o que é o Islã. O Islã, ele não é propriamente uma invenção do profeta Muhammad. Significa submeter-se, né? Ser muçulmano é você ser submisso a Deus. Mas em termos históricos, a gente pode falar assim que o advento do Islã no ano 600 e pouco, tal, e etc. Ô, Léo, então, deixa eu entender uma coisa aqui, que talvez as pessoas que estão acompanhando aqui fiquem curiosas. Eu olhando você aqui, eu tive uma intuição aqui. Então, no fundo, as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não sabem que o Deus Yahvé é Alá. Tá? As pessoas não sabem disso. E Alá é o Deus Yahvé. É o mesmo Deus. Então, as pessoas não têm esse conhecimento. A outra coisa também importante é o seguinte, o que você está querendo dizer, então, é que nós temos, então, os profetas da antiguidade, né? Aí nós temos também Cristo e etc. E você está querendo dizer que Muhammad é mais um deles. Não é isso? É isso que você está querendo dizer, não é? Eu consigo... isso fica mais claro, acho que para mim, para quem está assistindo aqui, que no fundo, se nós não encaramos ele, então, como um fundador, que eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Estou sendo, assim, bem sincero, não vejo. Mesmo que isso seja a raiz de idolatria e etc., eu não vejo problema. Tá? É uma questão de datação e as pessoas têm necessidades de se localizar no espaço-tempo. Então é normal isso daí, tá? Mas eu acho muito plausível isso que você comentou sobre o fato de que o Islã existia antes e que, então, no fundo, ele é uma continuidade, tá certo? Da revelação de Deus. Eu não sei, cara, mas foi isso que eu vi nas suas palavras, tá? E se eu tiver errado, você me corrige. Agora, ô Léo, eu gostaria de saber o seguinte, ainda nessa esteira, e eu peço que as pessoas aguardem, depois a gente vai falar um pouquinho sobre questões de ordem ideológica e etc. Mas como que é o Islã, então, pós-Muhammad, por exemplo? Porque até aí, pelo que você está dizendo, existe uma coisa que parece mais genuína, por exemplo. Porque se você diz que surgem seitas, por exemplo, que ele não descreveu, eu sei que, por exemplo, uma das coisas que tem uma divergência é quem poderia ser sheik, por exemplo. Né? Só descendentes do profeta? Não, qualquer um. Então, se você puder falar um pouco sobre como é o pós, porque todo mundo que está aqui na Terra nasce, desenvolve, cresce, etc. e morre. Né? Como que é o pós? Como que você vê o pós da partida dele e o que fica de saldo? Como que você vê isso? As questões que são positivas e negativas em relação ao trabalho desenvolvido por ele. Boa pergunta. O pós, teve uma live que nós fizemos que a gente falou da questão da inovação, né, que é a Bidá, em árabe, né, Bidá. E será que Muhammad, ele mesmo não foi um inovador? Você lê aqui no Alcorão, 46:9, é ordenado para ele dizer o seguinte, ó, diga, não sou uma inovação entre os mensageiros, não me inteiro do que será feito de mim, nem de vós. Não sigo senão o que me é revelado, e não sou senão evidente admoestador. Ou seja, ele era só um cara que estava ali restrito à mensagem. Depois da morte dele, aí as coisas começaram a piorar, né? Porque aí já teve dois grupos que se dividiram ali. Um é o Ali, que é os os seguidores do Ali, e os outros os paga-pau do Abu Bakr. Ou seja, é sinal de idolatria. Morreu o profeta Muhammad. Acabou, Deus não existe mais? As pessoas ficaram desesperadas. Não, quem vai ser o sucessor?
nós acreditamos que vai ser Ali. A gente acha que vai ser o Abu Bakr. Olha o machismo. Por que não escolheram uma mulher? Estranho, né? Aí teve a divisão entre sunitas e xiitas. Mas esses dois grupos estão claramente divergentes da revelação de Deus. Porque morreu um cara lá. Tudo bem. Pode ser o mais inteligente do mundo, a melhor pessoa do mundo. Mas ele é Deus? Não é. Não é Deus. Deus é Deus, é dele que a gente tem que adorar, né? Aí as pessoas começaram a se dividir em seitas, principalmente o sunismo e o xiismo, tá? Tem um capítulo aqui no livro que se chama, capítulo 14, ó, sobre a morte de Muhammad. Aqui está escrito, ó. Vou ler trecho do Alcorão sem citar especificamente, ó. É ordenado a não tomarmos uns aos outros por senhores. Mas aí o que eles falam? Morre o profeta, eles já escolhem um senhor. Aqui, ó, esse aqui é interessante. Muhammad não é senão um mensageiro. Apenas isso. E a quem outros mensageiros precederam. Ou seja, ele era um dentre outros que a gente teve. Porventura, se morresse ou fosse morto, vocês voltariam à incredulidade? Então, aqui é uma advertência do Alcorão. Foi o que aconteceu. Muitos, depois da morte dele, voltaram-se para a incredulidade. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma parte interessante aqui. Não, basicamente é isso. Então, o profeta Muhammad, depois que ele morreu, e até hoje, a gente vê assim, um grande distanciamento do que ele pregou e do que as pessoas estão praticando. Quer dizer, ele pregou, ele não era Muhammad não era um legislador. Ele se restringia à mensagem, que é o Alcorão. Ele não veio assim, eu sou um legislador que vou escrever aqui de próprio punho as leis que eu acho que estejam corretas. Ele não era legislador. Tanto é que se você ler o Alcorão, não tem nada assim, eu, Muhammad, estou falando para vocês fazer isso, isso, isso. Não tem a primeira pessoa, Muhammad, falando no Alcorão. Tem ordens para ele. Diga isso, diga aquilo. Revele que tal, tal, tal. Moisés fez isso, isso, isso. Não tem palavras pessoais dele no Alcorão, nem leis pessoais, né? Tá certo? É isso. Ô, Léo, é o seguinte, o Sócrates fez uma pergunta aqui, eu não consegui, assim, entender muito bem, mas eu acho que seja isso mesmo, ó. O que aconteceu no episódio que envolveu o autor de versos satânicos? Essa é a primeira, tá? E a segunda é, Maomé deixou descendentes? Então, eu também tenho essa curiosidade. Maomé teve mais de uma esposa, por exemplo, filhos. Como é que fica essa questão após sua morte? Outra coisa, Léo, ele tinha algum poder de influência na Medina, por exemplo, em Meca? Como é que é isso aí também? Se você puder fazer um resumão aí da pergunta do Sócrates e também disso que eu estou interessado em saber aqui, seria bom. A primeira foi se ele tinha versos satânicos. Então, versos satânicos, acho que é Salman, alguma coisa que escreveu. Faz tempo que eu estudei sobre isso, acho que tem até um vídeo aqui no canal. Isso é pesquisar versos satânicos. Eu não sei se tem aqui nesse livro aqui alguma nota sobre isso. Versos satânicos. Não, acho que no livro aqui sobre... Estudo sobre o Alcorão. Isso aqui, ó. Também tá na Amazon. Ó, pessoal, mais um livro do nosso querido Leonardo Mota que está na Amazon. Tá? Estudo aqui tem uma parte que fala desse... Obrigado pelo merchan. Imagina. Página 91, versos satânicos. Então, ele escreveu isso daqui, se eu não me engano, ele falou mal de alguma coisa e o pessoal não gostou. Deixa eu ver aqui. Ó, ele foi esfaqueado diversas vezes, né? Recentemente. Porque ele lançou um livro em 1988 e causou muitas controvérsias, né? Ó, o livro é a história fictícia de dois homens imbuídos do Islã, mas confusos pelas tentações do Ocidente. Então, eram dois muçulmanos que estavam vindo para o Ocidente aqui, aí estava muito tentado com as coisas daqui, né?
O primeiro sobrevive voltando às suas raízes. O outro é Gibril, atormentado por sua necessidade espiritual de acreditar em Deus e sua incapacidade intelectual de retornar à fé, finalmente se mata. A trama, em suma, não é um anúncio de apostasia. Isso aqui foi uma análise do The Guardian, né? Legal. Jornal. Então, portanto, não há fundamento na ideia de que esse livro reúna versículos do Alcorão ou denuncie alguns de seus trechos como satânicos. Isso é apenas um pensamento superficial e preconceituoso de quem não leu nem mesmo a sinopse do livro. Então vamos lá. Uma história fictícia. Desculpa te interromper. Diga. Então vamos lá. Na verdade, então, um estudo sério do Alcorão, uma leitura dedicada, uma leitura crítica, demonstra claramente que essa ideia de versos satânicos aí não tem sentido, é isso? Sim, o próprio Alcorão fala que o Alcorão, o próprio Alcorão, né? Quer dizer, esse livro aqui, ele é o que o Alcorão diz sobre ele mesmo. É tipo, quando a gente vai estudar a linguagem profundamente, ou matemática, a gente usa o termo metalinguística, né? Ou metamatemática. Tipo, um estudo da matemática por ela mesma, um estudo da linguagem por ela mesma. As raízes, né? Agora, você fazer um estudo metacorânico, do que o Alcorão fala sobre si mesmo, o que a gente pode deduzir a partir daí, você vai ver que não tem versos satânicos, né? No Alcorão. Na verdade, o Alcorão fala muito mal de Satã. Satã seria muito idiota de ter escrito esse livro. Sabe porque tá falando, não adore Satã, não obedeça a Satã. Satã é inimigo, Satã é maléfico, Satã não é bom, não tem nada de bom em Satã. Aí ele vai escrever isso. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei do De Frente com o Gabi, e aí, sendo assim o mais simples possível, o que você está dizendo aqui para os nossos amigos o De Frente com o Gabi, na verdade, é o Alcorão de frente com ele mesmo, já desmonta essa ideia, não é isso? Sim. Até aquela parte lá, teve um rapaz uma vez escreveu no canal assim, vocês adoram Baal, Allah é Baal. Aí eu peguei um trecho do Alcorão que fala assim, acho que ele fala bem explicitamente, não adoreis a Baal. Aí o outro falou que Allah é a lua, porque tem uma semelhança fonética, né? Allah, lua. Aí a mente da pessoa é tão limitada que ele fala, Allah é o Deus lua. Aí eu peguei e falei, tem pessoa que realmente tem que falar o básico do zero, né? Aí eu peguei um trecho do Alcorão que fala lá, não se prosterneis, não prosterneis diante da lua, nem diante do sol. Ou seja, o Alcorão também condena a adoração dos astros, né? As criações celestiais de Deus. Ô, Léo, e no caso aí da segunda pergunta, ele deixou descendentes? Essa galera, será que está aí na Terra ainda? Como é que é isso aí? Então, tem um trecho do Alcorão que fala assim que Muhammad não é pai de nenhum dos vossos homens. Né? Eu não lembro se a palavra homens, no sentido que a gente usa assim, no dia a dia, né? Os homens, a gente às vezes inclui mulheres nisso, né? Ou serão masculinos. Os estudiosos dizem que ele deixou filhas, né? Que ele não deixou um descendente masculino. Mas isso aí também não tem muita importância, porque o Islã é uma coisa genética. O próprio Alcorão deixa claro isso, que o poder, questão da sucessão, não é uma coisa genética, né? Que você vai passar para o seu filho. Se você for um profeta, por exemplo, seu filho pode ser um criminoso. Igual aconteceu com Noé. Noé teve um filho também que não seguiu o Islã, a religião dele, segundo o Alcorão. Agora, a questão das esposas, o Islã permite, né? Tem até 4 esposas, mas no caso de haver um contexto ali de órfãos. Então, se você já tiver sua esposa e ela permitir que você assuma outras famílias que tenham órfãos, aí você pode ter um limite de 4 mulheres. O profeta Muhammad era muçulmano também, né? Então, ele devia se submeter a essa lei, porque é uma lei que se aplica a todos os muçulmanos. Tá certo? A questão dele ter casado com
dizem, né, que ele casou com uma menina chamada Aisha. No Alcorão não aparece. Aparece no sunismo aí. 200 anos depois, relataram que ele casou com uma menina Uber chamada Aisha. No entanto, o Alcorão fala que as meninas, quer dizer, o casamento não pode ser forçado, e ele fala também da idade de atingir o casamento. Seria a idade da puberdade, né? Então, isso aí não tem nem lastro corânico. Vou fazer merchan de outro livro aqui. Ô Léo, mostra Hoje o eu seu vou fazer livro. merchan. Aqui, ó. Era isso que eu ia falar. Quando eu li esse livro, né, a boa parte das coisas que você falou agora, a família, a mulher e o amor, um estudo baseado no Corão, gente, eu recomendo a vocês, aqueles que quiserem ver o Islã passo a passo, eu acho que esse livro é um bom manual para isso, tá? Inclusive, várias das coisas que estão sendo respondidas por Léo também estão dentro desse livro aí, tá? Ô, Léo, agora é o seguinte, eu como não sou muçulmano, eu tenho muita cautela nas afirmações que faço, mas, olha, eu acho que, assim, eu acredito que deva ter outras fontes, tá? Que relatem histórias do profeta Muhammad, tá? Eu acho que devem existir outras fontes, tá? Assim, é claro que o Alcorão, eu acredito que o Alcorão, na verdade, não tem nem a prerrogativa de ser uma biografia ou de contar em detalhes a história dele. Mas eu acredito que pode ter alguns outros textos, algumas outras coisas que possam, de repente, eu não digo, Léo, falácia, conversa fiada, tá? Invencionice, mas eu acredito que há espaços e outros elementos históricos em outras publicações, tá? Mas, né, como você disse, para um muçulmano, o Alcorão é a maior fonte, né? Talvez, eu sei que lá na Arábia tem muita coisa arqueológica lá. Certo. Eu acho que tem até espadas, túmulos, né? O túmulo dele está lá hoje. Interessante. O profeta Muhammad está lá. Então, tem muita coisa assim material. Agora, a questão dos papéis, manuscritos, assim, eu acho mais difícil achar. Né? Teria que fazer um aprofundamento na arqueologia. Certo. Então, só para terminar esse livro aqui, ó, a citação. Aqui ele fala dessa questão do casamento infantil, porque a gente acha que no Islã é permitido e na verdade não, né? E o casamento forçado. Ele aprofunda aqui. Você leu, né? Você viu como que é cheio de detalhe. Claro. Você classificou bem, é tipo um manual aqui, um compêndio bem dividido de temas, né? Só deixando claro que o manual não é no sentido reducionista. Não é isso, hein? Pelo amor de Deus. É que o manual, no sentido assim, conheça os fundamentos do Islã, conheça o Islã passo a passo, tá? Então, e aí as reflexões que estão aí dentro, tem reflexões profundas, tá? Mas eu vi, assim, eu pude aprender muito com o livro. Eu pude aprender muitas questões sobre a mulher, sobre a família, né? Então, eu achei muito interessante, tá? A boa parte dos regramentos do Islã são totalmente aplicáveis, totalmente práticos e muito importantes para o cotidiano nosso. Desculpa te interromper. Que isso. Então, essa questão do Sócrates aí, se ele deixou descendentes, também é interessante, porque se ele tivesse deixado descendentes, a gente teria justificado algumas monarquias hoje no mundo. Eu acredito que a da Jordânia, a da Arábia Saudita, outras aí, né, eles se veem como descendentes do profeta Muhammad. Aí, por serem descendentes do profeta Muhammad, você pode ser um ditador desgraçado, né? As pessoas ficam pagando pau para você. Olha lá, descendente de Muhammad, que coisa, né? Então, ele é rei, então deixa ele ser rei. Ele é uma marionete dos Estados Unidos, mas ele é descendente de Muhammad, então deixa ele lá que ele deve ser guiado por Deus, né? É tipo o absolutismo, né? Sangue real, né? Que a gente presenciou na Europa durante muito tempo. Verdade, meu irmão. Ô, Léo, é o seguinte, hoje eu recebi um vídeo de um amigo, e aí, o que acontece? A gente, quando vai tendo uma experiência, quando a gente tem leitura, quando a gente pesquisa, a gente acaba tendo uma percepção das coisas muito mais aguçada e muito mais profunda do que as pessoas comuns. Eu não estou querendo dizer que nós somos melhores,
né? Mas você sabe, esses vídeos de 3 minutos, 30 segundos, inclusive eu tenho feito aqui com você alguns vídeos por canal, né? Vídeos curtos, vídeos motivacionais, mas assim, a gente sabe que tem coisas que não condiz com a realidade. Então, é assim, eu vou deixar você tecer aí, ver de repente o que você mais, de repente, tem de curiosidade de nos trazer, porque, como eu havia pedido para você, eu queria trazer aqui para o pessoal o conhecimento um pouquinho sobre o Edward Said, né? Que é o livro O Orientalismo. Porque o que acontece? As pessoas falam muitas besteiras sobre a China, por exemplo, muitas bobagens sobre socialismo e outras coisas mais, ou sobre o Islã, e as pessoas não sabem do que estão falando. Elas não sabem, elas são ignorantes. E aí, agora qual que é o problema? O problema é que nós estamos numa era onde a ignorância virou moda. As pessoas não só são ignorantes, elas adoram dizer que são ignorantes. A ignorância virou uma qualidade, uma virtude. Então o cara é ignorante e eu adoro. E você fala, mas você é um ignorante. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Olha isso, que absurdo. Não, mas ser ignorante é bom. Então, Léo, se você permitir, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Edward Said. Isso se você já terminou essa parte aí da questão da descendência aí do profeta Muhammad. Vou falar. Você quer que eu fale mais alguma coisa do profeta Muhammad ou já tá bom por hoje? Cara, eu acho que tem mais coisas, sempre tem mais coisas, né, Léo? A gente nunca dá conta de falar tudo. Mas eu acho que seria interessante, Léo, diante dessas coisas que você já foi expondo, a gente falar um pouquinho sobre o orientalismo, meu irmão. Manda ver, então. Tá? Então, gente, eu estava conversando com o Léo, e eu já havia conversado em outro momento com ele, sobre a questão de como os orientais são vistos aqui no Ocidente. Tá? Então, eu gostaria mesmo, faço a indicação para que vocês comprem esse livro aqui, Companhia das Letras. Manda um desse para o Léo, tá bom? Que nós estamos fazendo um jabá forte aqui para vocês, viu? É um livro da Companhia das Letras, do Edward Said, que é um intelectual, Léo, palestino-estadunidense, tá? O Edward Said, infelizmente, morreu em 2003, né? Ele era professor na Universidade dos Estados Unidos. E o que acontece? O Said vai dizer que o Oriente, na verdade, ele é uma invenção do Ocidente. Então, o Said, gente, ele ficou muito destacado na crítica literária, tá? E na filologia. O que é a filologia, Léo? A filologia é o estudo dos textos, né? Então, a gente vai olhar os textos e vai analisar o que aqueles textos estão dizendo para a gente. Inclusive, a gente usa um termo chamado análise imanente de um texto. Ou seja, é que as coisas que um texto diz, dentro dele, é possível a gente o quê? A gente observar os seus significados, as coisas que estão para além das coisas que não estão visíveis, sem análise, sem uma leitura mais detida, crítica e séria. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte, Léo. A primeira coisa é que o Said vai dizer, né, que o Oriente, ele é parte integrante da Europa também, que as pessoas costumam separar, né? Então, o Ocidente do Oriente. Mas, no fundo, o Oriente é uma parte integrante, porque ele vai dizer que, ao longo da história, sempre houve uma troca de saberes entre o Oriente e o Ocidente. Inclusive, em lives anteriores, né, meu irmão, nós trabalhamos a ideia da legislação nossa aqui, que bebe tudo na fonte do Oriente, tá? O que ele vai dizer também? Ele vai dizer que o que nós sabemos do Oriente, Léo, por exemplo, a gente perguntou, o que você sabe do Oriente? O que você sabe do Oriente é o que pessoas do Ocidente disseram para você. A maioria das pessoas não sabem nem o que é Oriente nem Ocidente. Infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente. A questão do Oeste, do Leste, né, meu irmão? Ó, fica à vontade para me interromper, tá? Porque eu te interrompi bastante. O buraco é mais embaixo, cara. A Rosa dos Ventos lá que a gente aprendeu, sei lá, terceira, quarta série lá, a maioria não sabe nem que é norte, pessoas, oeste. As pessoas você parar uma pergunta, você parar alguém na rua e falar qual região de São Paulo está localizada, a pessoa vai falar, norte. Zona Norte, ZN, Zona Leste.
Ô, Léo, eu acho mal barato quando você fala desse jeito aí, mano. Aí, mano, escuta só. Então, o que vai acontecer? O Said vai, nas suas pesquisas, dizer que existe um ramo de estudo, tá? Que é chamado orientalismo. E esse orientalismo são o quê? As pessoas que se dedicam a estudar e a dizer o que é o Oriente. Então, veja, nós não pegamos e vemos os orientais falando deles mesmos. O que chega até nós são os que os ocidentais dizem sobre os orientais. Tá certo? Outra coisa também importante, Léo, é que ele vai dizer que o empreendimento colonial britânico e francês, eles são os maiores responsáveis pelo que sabemos do Oriente. Tá certo? E aí, depois, no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, é o que os Estados Unidos disse. Então, veja, os estudiosos de lá, nós não temos acesso aos estudiosos de lá. Nós temos acesso às traduções dos estudiosos da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Ou seja, o que nós temos sobre o Oriente é o que as pessoas do Ocidente dizem sobre o Oriente. Tá certo? Outra coisa importante também, Léo, é que é o seguinte: o Said vai dizer, então, que é uma relação de poder e de exploração do Ocidente para com o Oriente. Tá? E nessa relação de exploração, o Oriente acaba sendo o quê? Colocado como alguém inferior, alguém menor e alguém perigoso. Tá certo? E aí ele vai dizer o seguinte, que toda essa ideia que é construída sobre o Oriente, Léo, ele vai chamar de orientalismo. Tá bom? É um ramo de estudo sobre o Oriente. Mas como eu estou dizendo para você, esse ramo de estudo, ele tem suas limitações. E ele tem suas, como é que eu posso dizer assim? Suas partes incorretas. Ou seja, o que ele causa no imaginário ocidental? Como fica o imaginário ocidental baseado nos estudos do orientalismo? Tá? Ó, eu quero ler um trechinho aqui, rápido, Léo, que diz assim, ó, na página 35, ó. E ainda assim, devemos nos perguntar várias vezes se o que importa no orientalismo é o grupo geral de ideias que domina a massa de material impregnadas de doutrinas da superioridade europeia, vários tipos de racismo, imperialismo e coisas semelhantes, visões dogmáticas do oriental como uma espécie de abstração ideal e imutável. Ou trabalho muito mais vasto, variado, produzido por um número quase incontável de autores individuais. Ou seja, então o orientalismo, Léo, é uma coisa que quando nós vamos ver os relatos do Oriente, ele está impregnado do quê? De racismo, de imperialismo e de visões dogmáticas sobre o Oriente. Lembra de uma coisa? Quando nós falamos do dogma sobre a religião, é uma coisa, Léo. Quando nós falamos de visão dogmática sobre culturas, etc., é outra, tá? Então as pessoas precisam ter ciência disso. Tá? Então é o seguinte, tem mais tempinho aí? Tem mais um tempinho? Tranquilo. Tá. Eu não quero ser cansativo também com vocês, tá? Mas é assim, ó. Aí ele tem uma questão aqui. Veja, o livro é enorme, tá, Léo? O livro tem as suas 500 páginas aí, é gigante. Eu estou aqui basicamente falando da introdução, tá bom? E do capítulo que fala sobre a geografia imaginativa do Ocidente. Se você tiver alguma pergunta e você quiser interromper, fica à vontade, tá bom? Perfeito, cara. Tô ouvindo. Tá. Qualquer coisa eu te interrompo. Então é o seguinte, aí ele diz, olha, quem é o Oriente para os ocidentais? Gente, o que o Said vai dizer é que o Ocidente não permite e não deixa que o Oriente se represente. Ou seja, Léo, as representações, ou seja, aquilo que constitui o Oriente não tem espaço para dizer o que ele é. Quem diz o que o Oriente é o Ocidente. Ou seja, nós vemos uma clara relação excludente entre o Oriente e o Ocidente. Porque o Oriente não pode representar-se a si próprio. Ou seja, o que nós sabemos do Oriente é tudo uma visão europeia e estadunidense. Tá? Então, o Said, Léo, ele vai dizer o seguinte, ó, há problemas como o Oriente é representado pelo Ocidente. Tá? Aí eu quero fazer mais uma leitura, tá? Vou ter mais 2 leituras só e eu termino, tá bom? Tranquilo, ó, sem pressa, sem pressa. Página 53, diz assim, ó, o orientalismo reagia mais à cultura que o produzia do que a seu suposto objeto, também produzido pelo Ocidente. A história do orientalismo, portanto, tem uma coerência interna e um conjunto altamente articulado
de relações para com a cultura dominante que o circunda. Consequente, minhas análises tentam mostrar a forma e a organização interna do campo, seus pioneiros, as autoridades. Aí ele vai explicando que o quê? Que ele vai vendo que existe sim um saber produzido no Ocidente sobre o Oriente. Mas o problema é que esse saber encobre o Oriente. E encobre de um jeito que não é possível. É como se a gente tivesse aquela imagem de estar num bunker e a gente quer pôr o rosto para fora e não pode. Então, o Oriente é como se ele estivesse dentro de um bunker. Ele está guardado num bunker. E o que acontece lá dentro daquele bunker? São os orientalistas que estão dizendo. E aí, o oriental não pode, ele não pode dizer sobre ele mesmo. Tá certo? Então, quero ler mais um trecho aqui, Léo. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte. O Oriente, no final das contas, ele é visto como um grupo perigoso, Léo. Então, há muitos trechos, por exemplo, você tem o Ésquilo, tá? Um escritor grego, beleza? E o Ésquilo vai dizer o seguinte, ele vai colocar, quando está tendo as guerras médicas, os Xerxes e etc., então você vê que, aliás, na Ilíada de Homero já há uma separação entre os gregos e os bárbaros. E os orientais, os Xerxes, os persas, etc., eles são vistos como bárbaros. E aí ele também vai mostrar, Léo, que lá Dante Alighieri, por exemplo, quando ele vai escrever a Divina Comédia, lá no campo onde é o inferno, quem está aparecendo lá? Maomé. Então, o que vai acontecendo? E também, um estágio antes do inferno, por exemplo, ele coloca Averroes, Avicena, ele coloca filósofos orientais, autores orientais, num cenário aonde? Da escuridão, do inferno. E isso vai criando Saladino também, foi um importante líder árabe, tá? Saladino. Então ele vai mostrando, tanto na literatura, lá de Homero, Ésquilo, e ele vai vindo na história, demonstrando como que o Ocidente foi demonizando o Oriente, principalmente após a ascensão do Islã no século VII. Tá? E aí eu vou caminhando para o final. Eu quero ler para vocês a página 99. Léo, eu tinha tanta coisa para falar, mas tranquilo. O tempo é terrível. Os Lusíadas também, o Camões tem uma parte lá que ele fala mal do Islã também. Você tá vendo? Você tá vendo que coisa maluca? Ó o que ele diz aqui na página 99. Léo, esse livro... Léo, pessoal, não dá para ir dessa vida sem ler o Edward Said. Não dá. Desculpa, Léo. Não tem condições. Se você quer deixar de ser um ignorante no Oriente, leia Edward Said, tá bom? Olha, ele diz assim, Léo, página 99. Mas ainda mais importante são o vocabulário e o imaginário limitados que se impõem como consequência. A recepção do Islã no Ocidente é um exemplo perfeito, admiravelmente estudado por Norman Daniel. Uma restrição aos pensadores cristãos que tentavam compreender o Islã era analógica. Como Cristo é a base do credo cristão, supunha-se de forma totalmente correta que Maomé fosse para o Islã o que Cristo era para o cristianismo. Daí o nome polêmico, maometismo, dado ao Islã. E o epíteto automático de impostor aplicado a Maomé. Então, o que acontece? As pessoas no Ocidente, elas não conseguem aceitar o fato, ou o Islã, como algo verdadeiro, como algo genuíno. Eles tendem a ver o Islã sobre a perspectiva de que eles são a cópia do cristianismo. Eles são a cópia do judaísmo. Certo? E Maomé, em relação a Cristo, é o quê? Um impostor. Então, o que isso mostra pra gente, Léo? Que toda a construção literária do Ocidente e também as análises que fizeram-se do Oriente, elas são todas, infelizmente, arbitrárias, preconceituosas, representações que às vezes não condiz com a realidade. E eu encerro essa fala aqui dizendo o seguinte, que eu acho que a analogia do bunker é o que fica aqui pra gente. Então, o Oriente, ele está fechado, blindado, tá? E aí o Ocidente está de fora. Olha, eles estão trancados lá, mas lá dentro eles são assim, viu, pessoal? Eles têm água lá, ó, eles conversam, tem alimento para 20 anos, mas lá dentro, de repente, eles estão fazendo várias outras coisas, já fizeram um túnel, já saíram, já estão explorando outras terras e a galera ainda está achando que eles estão lá dentro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que vemos do Oriente, com as representações que o Oriente traz para nós.
tá bom? Porque senão a gente vai ficar reproduzindo os preconceitos do Ocidente. Então, gente, o Islã não é uma cópia do cristianismo, Maomé não é um impostor. Nós temos que parar com esse negócio de achar que nós somos os únicos detentores da verdade. E aí eu concluo dizendo o seguinte, Léo, eu volto a insistir, antigamente as pessoas ficavam presas, Léo, ao que as religiões tinham de diferente. Hoje em dia, não, nós vamos ver o que as religiões têm em comum, tá certo? E nós temos que estudar a fundo para entender. Porque às vezes as pessoas estão falando da mesma coisa, Léo. As religiões estão falando a mesma coisa, mas usando uma linguagem diferente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, uma das coisas que gera uma preocupação aqui no Ocidente, e, Léo, agora, onde que vai aumentar essa ideia de olhar eles como perigosos? A partir da expansão islâmica. Então, a partir do século IX, né, aí também tem os otomanos, vai vir todos os impérios aí, que vêm lá da região do Oriente Médio, eles vão assustar a Europa. E essa parte de assustar é que vai também trazer para o imaginário europeu essa ideia de que eles são perigosos, que eles são violentos, de que eles são bárbaros também, que eles vão destruir a civilização ocidental, e tudo isso não condiz com a realidade, tá bom? Então, fico aberto aí para um outro questionamento que você quiser fazer, os colegas do canal também, e vamos que vamos. Agradecer aqui a Sabrina, que ela falou assim, elogiou meus livros, né? Legal. O Sócrates falou, a Grécia Antiga bebeu na fonte das mitologias do Oriente. Verdade. Ele falou também, Ocidente e Oriente é que nem água e óleo, não se misturam. É difícil. Tem que saber qual fica por cima, né? Quem é água e quem é óleo. O óleo afunda, né? É isso? Não, o óleo flutua. Ô, Léo, agora que eu vi aí, ele falou que eu tô jogando a bola aí pra você faturar um Didicos livre, hein? Opa, vamos aí. Então, muito interessante esse que você falou. Inclusive, me fez lembrar do ataque às Torres Gêmeas, né? Putz! Dizem que... Eu vi uma pesquisa, uma reportagem, falando que depois do 11 de setembro, teve um grande aumento na compra de Alcorão nos Estados Unidos, né? Ou seja, as pessoas buscaram conhecimento na fonte para... Porque hoje em dia as pessoas... Acho que elas têm mais essa tendência, né? Apesar que a internet, muitas vezes, você está preso numa bolha, tal, que só vai mostrar coisa que você gosta. Mas tem muita gente ainda que vai procurar saber por si mesma, né? Eu mesmo fui assim, eu fui adquirir ganhei um Alcorão porque eu solicitei, né? Porque eu queria conhecer. Né? Estamos indo para o final? Estamos indo. Temos aí uns 8 minutos para mantermos o padrão. Eu só vou citar umas coisas aqui que eu anotei e esqueci de falar. Não tem problema. Rapidinho. Fique em paz. Aqui, ó, que as pessoas costumam achar que os muçulmanos, eles acreditam só em Muhammad. Não, os muçulmanos, eles acreditam em todos os profetas, inclusive o Alcorão, ele fala que não podemos fazer distinção entre os profetas. Tipo, Muhammad é maior que Jesus, etc. Isso aí é errado no Islã, né? Então, outra coisa que eu vi aqui também, Muhammad não errava? Na verdade, ele errava. Ele é infalível na mensagem que ele recebeu. Só que nas atitudes pessoais dele, ele errava. O Alcorão cita passagens que ele errou ali, e inclusive ele foi recriminado pela própria revelação do Alcorão, em algumas partes ali, de algumas atitudes que Deus não aprovou nele, né? Então ele foi corrigido no texto sagrado, logo ele não era infalível. E hoje a gente vê as pessoas falam, Ayatollah, sei lá as quantas, tipo, como se fossem santos, né? Entender Muhammad também como um santo do Islã tá errado, porque santo perfeito é só Deus. Deixa eu ver aqui. Milagre. Muhammad realizou algum milagre? Então, quem realiza milagre é Deus. Então, se houve alguma coisa assim que aconteceu na época, acho que tem um episódio que ele estava fugindo, né? Ele e um amigo dele. Eles entraram numa caverna
E as pessoas estavam perseguindo, e parece que uma aranha, ela construiu uma teia na porta da caverna, do buraco onde eles estavam. Aí os perseguidores foram andando assim e falaram, pô, vamos ver aqui. Aí eles iam entrar na caverna, mas falaram, pô, é impossível aqui porque a teia está intacta. E eles estavam atrás. Mas, assim, o maior milagre que nós podemos associar, não a ele, mas a Deus, é o milagre do Alcorão. Eu acredito nisso. Tá? As charges, uma questão aqui que eu acho interessante também, que não dá para deixar de passar. A gente viu a questão das charges, aquela revista francesa, é um nome estranho, né? Charlie Hebdo. Os caras fizeram um charges dele lá, zoando pra caramba, né? Não só ele, eu entrei no site deles, eu vi que eles zoam todo mundo, né? Eles zoam. Até o Papa, meu Papa tava, tipo, no carnaval lá, nossa, eu falei, meu, que vergonha. E assim, é uma coisa que às vezes é meio baixa. E assim, qual seria a atitude dos muçulmanos referente às charges? O Alcorão vai falar do talião e você revidar no mesmo nível. Então, o máximo que eu poderia fazer não é atacar militarmente o estúdio da Charlie Hebdo. O máximo que eu poderia fazer seriam charges do autor que fez aquilo ali, que assinou. Por exemplo, se você faz uma charge do profeta, eu posso fazer uma charge sua, te difamando. Claro. Seria adequado eu fazer uma charge de Jesus, sendo que você é cristão? Não seria, porque nós muçulmanos acreditamos em Jesus também. Então, eu teria que fazer sua, porque você que ofendeu, então você tem que ser ofendido. Ou a gente pode também, esse princípio do talião, você pode relevar a situação, tolerar, né? Ter paciência para ver se a pessoa reflete. Ou seja, é uma aberração alguém matar outra pessoa por questões religiosas, né? Aberração. Uma aberração, né? O profeta Muhammad foi enviado somente para os árabes. Então, o próprio Alcorão fala que o Alcorão, ele não é restrito aos árabes. Para os árabes e para quem ele atingir. Tá? Quem ele alcançar. Então, Muhammad, ele não foi enviado somente para os árabes. Tá? Mais duas questões. Há profecias bíblicas sobre ele? Faz tempo que eu estudei isso. Porque eu me lembro de cabeça, tem a descendência de Abraão, que era Isaac e Ismael. Certo. E na Bíblia fala que dos dois teríamos a semente de profecia. E os estudos dizem que o profeta Muhammad ele é da descendência de Ismael. E Agar. Era isso que eu ia te falar. Na verdade, assim, se a gente for conjecturar, na verdade, isso pelo ponto de vista do lado de cá, tá? O que acontece é o seguinte, essa é a única parte que talvez teria uma relação com o povo árabe, por exemplo. Depois não há mais nada que se refira, por exemplo, na Bíblia, à questão do profeta Maomé, tá? É mais essa questão aí. Eu também não sei dizer se seria a Maomé especificamente ou ao povo árabe como um geral, tá? Também tem se vocês virem aí qualquer canal islâmico, certo. As pessoas falam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam, Muhammad salam, salam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É comum eles falarem, depois do nome do profeta Muhammad, essa saudação, que a paz esteja com ele, né? Sallallahu alaihi wasallam. Mas eu acho que isso aí é uma interpretação meio exagerada de um trecho do Alcorão. Então, por isso que eu falo Muhammad. Só Muhammad sem falar salam, salam, ou sallallahu alaihi wasallam. O que significa obedecer o profeta Muhammad? Aí eu já termino aqui, cara. Tranquilo. Muitos acham que obedecer, seguir o profeta Muhammad, é você se vestir como ele, conforme diz a Sunna. Então você vai ver muita gente que até pinta a barba de vermelho, né? Porque na Sunna fala que ele tinha uma barba ruiva. Então você vai ver assim muitos caras no Paquistão, Índia, até alguns árabes que eles passam corante vermelho na barba, achando que assim eles estão obedecendo e seguindo o profeta Muhammad. Mas Deus. É fantasia, né? Você está imitando o profeta Muhammad, né? Ele era destro, então ele comia com a mão direita. Eu sou canhoto, então vou comer com a mão direita.
eu vou jogar futebol, eu vou chutar a bola com a perna direita. Então é uma coisa assim meio absurda, né, cara? Tem sentido, né, meu? Não tem sentido. Deixa eu ver aqui a folhinha aqui. Ó. Hoje foi preciso até uma folhinha, cara. Ô, louco, meu! Ó, ô, Folha, Léo. aqui, ó. Folha completa aqui. Ô, legal, hein? Ô, Léo, eu recomendo aí para as pessoas também o capítulo sobre o Islã do livro História das Religiões, do Jostein Gardner. Eu acho que seria muito interessante as pessoas lerem o capítulo sobre o Islã, porque faz um grande panorama geral sobre a religião, sobre a história. Então é bem bacana. Eu acho que seria interessante as pessoas lerem, tá? O capítulo sobre o Islã. Na verdade, o capítulo vai estar em monoteísmo, tá? E aí no monoteísmo vai abordar o cristianismo, vai abordar o judaísmo e vai abordar o Islã também. Então é bem legal, tá? Show. E para terminar, agora terminar mesmo, vou só mostrar o filme aqui. Ó, e o Sócrates quer saber qual é a diferença básica entre sunitas e xiitas. Sócrates, depois dessas vamos embora, hein? Tá. Então, os sunitas, eu acredito que eles estejam menos errados, vai. Mas eles acreditam, os dois grupos, eles acreditam não só no Alcorão, eles acreditam também em outras coisas fora do Alcorão, que são os registros da Suna. Os xiitas, eu acho que eles praticam mais idolatria, porque eles têm lá o Ayatollah, eles têm os líderes, né, os mártires, eles praticam muita coisa ali que é anti-islâmica, né, autoflagelação, umas coisas muito estranhas. Então, e assim, os xiitas, eles idolatram muito Ali. E os xiitas, quer dizer, os outros lá, os sunitas, eles idolatraram Abu Bakr, né, em sua origem. Ainda hoje eles ficam mexendo a boca também, falar Abu Bakr para lá, Ali para lá, e por aí vai, né? Tá, esse aqui é o filme, eu aconselho que vocês assistam. Ah, legal, hein? Um filme xiita, mas sempre dá para extrair alguma coisa interessante, né? Tá no YouTube, tem 3 horas de filme. Nossa! Né? E tem muita coisa interessante, né? Eu aconselho que vocês assistam. E é isso. Minha fala de hoje é essa. Léo, esse é o filme que você recomenda mesmo aí? Se tivesse o filme dos filmes, é esse? Na verdade, eu acho que é o único filme que até hoje fizeram, assim, um filme mesmo Tá. sobre Muhammad, assim, que me vem à mente. Não tem outro filme sobre Muhammad. Hollywood não é interessante, né? Esse é o dizer, filme não seria interessante pro... Oi? Esse é o filme que foi proibido lá, porque mostra o rosto e tal? Não, esse aqui não mostra o rosto. Ah, esse não mostra o rosto. Porque tem uma versão do que mostra o rosto, né? Não, acho que não. Não lembro. Não? Ah, Não, tá. Hollywood não faria um filme sobre o Islã, assim, um filme imparcial, porque não seria economicamente atraente, né? Por exemplo, Imagine se o Islã se popularizasse no Ocidente, a gente teria... as indústrias de bebida iriam falir. Putz! A indústria de carne de porco, cigarro... Quer dizer, cigarro os muçulmanos gostam de fumar, né? Algo contraditório, mas ia continuar. Mas drogas, narcotráfico ia se ferrar, né? Deixa eu ver quem mais. Jogos de azar. Ô, Léo, mas não tem drogas no Islã? É proibido, né? Haram. Apesar que lá qual o nome? No Afeganistão, aqueles talibãs lá, eles ganham dinheiro com droga, né? Vendendo heroína. Certo. E lá no Afeganistão eles estão com um grande problema de drogas. Agora vem cá. Na Arábia Saudita, muitos países, por exemplo, Indonésia é pena de morte, né? Eu acho que no futuro vamos fazer uma live aqui, Léo, para falar sobre essa questão da carne de porco, tá? Existem explicações antropológicas do porquê que a carne de porco é restringida no judaísmo e no islamismo, tá? Perfeito. Existem explicações fora da religião. Beleza? Meu amigo, acho que foi isso aí, meu jovem. Estamos na média de tempo, hein? Mais de uma hora. Estamos na média de tempo. Léo, a gente tem que fazer igual no futebol, a gente tem que dividir primeiro e segundo tempo. Oh, verdade. Não, Léo, você sabe, né? Vamos pedir a Deus para esse negócio crescer aqui, para a gente fazer não só a live de 24 horas,
mas fazemos lives fora do país, né? Quem sabe? Tem que sonhar, né, meu? Vamos fazer uma live lá em Jerusalém. Pô, já pensou? Hoje estamos em Jerusalém, aí amanhã, hoje estamos em Meca. Você é louco, mano. Putz, seria show, hein, cara? Ô, Léo, meu, quero te agradecer por ter exposto os seus livros aqui pra gente, né? Eu gostaria muito que as pessoas comprassem os seus livros, né? Comprassem também o nosso livro sobre o bolsonarismo evangélico, né? Pessoal, eu tô convencendo o Léo a escrever mais um livro comigo, mas o cara é duro, viu? O cara é duro, o cara é difícil. Aí, mas eu quero agradecer ao Sox, a Sabrina, ao Luiz, a todos que participaram aqui, os que irão ver essa live aqui no futuro, tá bom? Acompanhe nossos shorts. Vocês que assistiram, se não deixem de dar o like, o vídeo fica parado aqui, tá bom? E, Léo, faça suas considerações finais, meu irmão. E saiba de uma coisa, as pessoas não sabem o que estão dizendo quando profanam o Islã e quando são preconceituosos, tá bom? E cabe a você aqui no Brasil e muitos outros muçulmanos, e nós também cristãos e outras religiões também, darmos as mãos uns aos outros para que possamos desfazer essas incorreções que existem sobre o Islã e sobre qualquer religião que existe aqui no nosso país e no mundo, né? Fica à vontade para fazer as considerações, meu irmão. Agradeço a todos e assim, só encorajá-los, assim como o Cleiton já fez, né? Buscarem conhecimento em fontes seguras, né? Ele deu uma grande referência aí. Eu aconselho aos colegas aqui a lerem o Alcorão, ou se você for falar da Bíblia, do judaísmo, vai lá, pega a Torá, pega a Bíblia, pega o Evangelho, né? E vê se está de acordo, né? Se essa massa de gente aí, os bolsonaristas, pegassem a Bíblia e realmente acreditassem no que está escrito ali, eles jamais seriam bolsonaristas. Perfeito. Os terroristas, muitos são analfabetos, realmente, né? Se eles soubessem ler o Alcorão, se eles confrontassem os seus líderes, se eles tivessem o mesmo temor que a gente tem que ter para Deus, para com Deus, o mesmo temor que eles têm desses líderes, também você veria um Islã muito mais pacífico aí, uma imagem muito melhor da religião ao redor do mundo. Então, agradeço a todos, até a próxima. Salam. Leozão, salam, paz de Deus, meu irmão. Deus te abençoe, abraço a todos. Nos vemos, meu querido. Obrigado, viu? Ó, bom futebol, que eu sei que você é um apreciador de futebol. Um abraço. Vou secar o São Paulo agora aqui. Falou, mano. Tchau, tchau, gente. Se cuida. Tchau.